Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise de Materiais com Feixes Iônicos. Esse é um curso de treinamento para as técnicas de análise de materiais que são disponíveis no LanFiUSP. E na aula de hoje nós vamos ver instrumentação nuclear. Até agora no curso nós vimos os conceitos básicos de interação de radiação com matéria, nós vimos os processos de interação de feixes de íons e também de fótons. Vimos um pouco a respeito de danos e do processo de sputtering, e no nosso último encontro nós tivemos um tutorial do uso do programa Stream com o Vitor Aguiar. Foi interessante esse tutorial para ver quais são as potencialidades desse programa, e assim você pode se aprofundar mais caso você ache necessário. Na aula de hoje nós vamos ver instrumentação nuclear, e eu pretendo que seja uma aula informativa a respeito desse assunto, eu vou discutir esse assunto porque eu acho importante a gente conhecer as características dos detetores, já que em muitos espectros experimentais que eu mostrar nas próximas aulas, a gente vai ver algumas estruturas no espectro que são devidos às características do detetor e não aos processos físicos em si. Então, eu acredito que seja um ganho a gente entender um pouco da instrumentação e quais são essas estruturas que vão aparecer, já que vão ter vários outros conceitos complexos envolvidos, e esse a gente já consegue eliminar tendo essa aula de instrumentação nuclear. Mas eu já digo para vocês que ela não é uma aula exaustiva, isso quer dizer, ela não vai exaurir todo o assunto a respeito de instrumentação nuclear. Eu vou falar apenas do assunto pertinente às técnicas que eu vou mostrar aqui. Você pode ter vários refinamentos nas técnicas, que eu vou falar delas em modo básico, em modo mais fundamental, e para isso você usa a eletrônica nuclear numa determinada configuração. Você pode aperfeiçoar as técnicas, inserindo novos módulos, novas formas de análise, etc., mas esse não é o objetivo dessa aula, é mais da gente entender qual é um sistema de aquisição básico e que possa te ajudar a interpretar os espectros que você obtiver no LAMP. Nas próximas aulas, a gente já vai entrar nas técnicas de análise de materiais em si. A gente já vai começar com o Pix-e-Pig e depois vai para as técnicas de espalhamento. Então, para essa aula, eu recomendo essa bibliografia, já que eu vou falar bastante de semicondutores, eu recomendo o livro do Iceberg, para essa parte de semicondutores. Eu vou fazer uma revisão de como funcionam os semicondutores, para a gente entender como funciona um detetor baseado em um dispositivo semicondutor. Outra bibliografia importante é o Radiation Detection and Measurements, que é o livro do Knoll, é o livro referência na área de detetores. Também tem o livro do Léo, mas o livro do Knoll continua sendo a referência fundamental dessa área. E já entra no nosso curso essa referência, Instrumentation for PIXI and RBS, é um documento da IAEA, é um TechDoc, é o 1190, você pode encontrar ele disponível online, e ele explica basicamente como funciona a técnica PIXI-RBS e como é a instrumentação básica para executar essas técnicas. Então, eu vou usar bastante informação nesse documento, e se você achar conveniente, você pode encontrá-lo na internet. Essa aqui é a nossa figura de sempre, onde a gente definiu o feixe entrando no material. A gente definiu o feixe entrando no material com determinado ângulo de incidência. O feixe perde energia enquanto adentra no material. Em cada ponto da sua trajetória, ele pode interagir com os átomos da amostra, e os resultados dessas interações que vão na direção do detetor, eles podem ser íons, que também vão perder energia no seu caminho de saída, ou fótons, que vão ser absorvidos e eventualmente vai ter uma atenuação do sinal até chegar no detetor, né? Então, na aula de interação de íons com a matéria, nós aprendemos a calcular como esse feixe incidente perde energia dentro do material, e eventualmente como o íon resultado da interação perde energia no caminho de saída. E na aula de interação de fótons com a matéria, a gente aprendeu como contabilizar a atenuação do sinal de fótons no caminho de saída. Na aula de hoje, o que a gente vai focar é aqui no detetor. O que ele mede, como ele mede e de que jeito saem os dados
que ele obtém. Né? Então, basicamente, a gente vai discutir nessa aula como detectar radiação, íons e raio-x, com detetores baseados em semicondutores. Existem uma série de outros tipos de detetores que eu não vou cobrir aqui, mas os detetores de semicondutor são os que a gente usa majoritariamente no banco. Ele pode servir como uma aula de referência para outros detetores também, mas cada tipo de detetor tem a sua especificidade. A gente vai discutir um pouco como funciona a junção PN, então, para isso, eu vou fazer uma revisão de ligações atômicas e de física moderna, né? E depois a gente vai discutir como funciona o detetor semicondutor. Daí eu vou passar para algumas características de um detetor que são importantes para a gente discutir as técnicas mais para frente. A gente vai ver um pouco de sensibilidade, ou também chamada na bibliografia de eficiência quântica. A gente vai ver resolução, tempo morto, empilhamento e escape. São o que eu considero os tópicos fundamentais de características dos detetores que vão fazer diferença quando a gente entender as técnicas mais para frente. Então, para discutir como funciona um detetor semicondutor, eu quero começar discutindo um pouco de ligações atômicas. Eu acho que vai ser importante, e aqui eu vou ter uma série de animações, por isso o número grande de slides. Eu espero que a aula tenha a mesma duração das outras aulas, mas eu fiz alguns slides a mais para fazer animações a respeito das ligações. Eu vou fazer uma discussão das ligações justamente porque eu quero discutir um pouco de teoria de bandas, e a teoria de bandas vai ajudar a gente a entender como funciona um semicondutor e assim como funciona um detetor de radiação. Né? Então, o que é fundamental para essa aula de hoje são as ligações metálicas. São elas que são associadas às formações de sólidos. Né? Elas dão origem à teoria de bandas, é isso que a gente vai discutir nessa revisão. Ela também explica diversas propriedades do material, como condução elétrica e térmica, dureza, maleabilidade, ductibilidade, brilho, cor. E o que a gente vai estar interessado é no aspecto de condução elétrica. Né? Que a gente vai controlar a condução elétrica usando a teoria de bandas. Mas para a gente discutir as ligações metálicas, eu acho didaticamente interessante a gente começar pela discussão das ligações covalentes. Né? Então eu vou discutir um pouco as ligações covalentes e a gente já volta para a ligação metálica. Aqui eu tenho um esquema didático onde a gente vê dois átomos. A gente pode imaginar que o átomo está aqui posicionado no x igual a menos 7,5 e x igual a mais 7,5, mais ou menos. Né? Então, o núcleo desse átomo tem uma carga positiva e ele tem um potencial eletrostático. Aqui o átomo da esquerda, mostrado pela essa linha pontilhada azul, talvez você esteja enxergando, talvez não. E o átomo da direita tem o potencial eletrostático do seu núcleo, mostrado pela curva tracejada vermelha. A curva preta é a soma dos dois potenciais, porque os elétrons que estão nessa região, eles vão estar submetidos à soma dos dois potenciais. Na mecânica quântica, os elétrons eles estão aprisionados nesse potencial em estados muito bem definidos, em estados discretos, que estão representados por essas linhas vermelhas que estão aqui. Né? Então, aqui você tem o estado fundamental, aqui você teria um elétron aprisionado nesse estado, aqui o primeiro estado excitado, segundo estado excitado, terceiro estado excitado e assim por diante. Então, o que a gente vai analisar aqui é o que acontece com esses dois átomos quando eles se aproximam. Né? Quando eles se aproximam, você tem aqui a soma dos potenciais, os estados continuam no mesmo lugar, né? Mas olha que essa posição intermediária entre os átomos, você tem essa soma do potencial, fazendo com que se aproxime o limiar aqui, né? esse ponto de máximo, da energia do último estado que está representado aqui. Se ele se aproximar um pouco mais, o que acontece é que o potencial que aprisiona os elétrons já não é capaz de separar o estado dos dois átomos diferentes. Né? Então, nessa condição, a gente chama de ligação covalente, porque os elétrons que estariam ocupando esse estado quântico, eles passam a participar dos dois átomos, ao invés de ser localizado em um átomo só.
Então, essa situação de uma ligação covalente é aquela situação de compartilhamento do elétron de ligação. E ela ocorre justamente pelo fato da sobreposição desses potenciais. O que acontece é que antes de você aproximar os dois átomos, esses estados quânticos eles tinham a mesma energia. Isso eu estou adotando que são átomos idênticos, certo? Quando você tem essa sobreposição, por causa da mecânica quântica, você tem uma pequena diferenciação em energia que separa esses dois estados. Isso é por causa do acoplamento de spin, etc., mas eu não vou entrar nesse detalhe. É apenas necessário saber que há um desdobramento do estado quântico, de forma que você tem dois estados com energias parecidas, mas não idênticas, né? E esses estados eles são compartilhados pelos dois átomos. Então, esses estados seriam ocupados pelo elétron de ligação. Aqui, esse outro estado aqui, ó, que está mais para baixo, veja que ele estaria interrompido por esse ponto aqui onde a energia potencial é maior do que a energia mecânica do estado, né? Então, classicamente, um elétron que estivesse preso aqui, ele não poderia vir para o outro átomo. E, analogamente, um elétron que estivesse aqui, ele não poderia passar para cá. Mas pelo efeito de tunelamento, que é um efeito puramente quântico, ele tem uma probabilidade não nula de atravessar essa região. Mas isso não tira a característica desse estado de ser um estado localizado, quer dizer, esse estado aqui ainda pertence a esse átomo e esse estado aqui ainda pertence a esse estado aqui. Esse estado aqui em cima, ele pertence à junção dos dois átomos e não a um átomo em particular. Muito bem, então a gente mais ou menos viu como funciona a ligação covalente. Agora eu quero transpor esse conceito para a gente entender como funciona a ligação metálica, né? Então aqui a gente tem dois átomos, numa situação ainda onde esse último estado não está totalmente deslocalizado, ele ainda está aqui no limiar, mas ao invés de eu aproximar mais esses dois átomos, o que eu vou fazer é adicionar mais dois átomos, um aqui e outro desse outro lado. Quando eu faço isso, veja só, os dois átomos do centro não se mexeram, mas a soma do potencial dos átomos vizinhos faz com que você tenha também um abaixamento do potencial. Alguém quer fazer alguma pergunta? Só que agora, esses estados não localizados não só contêm os dois estados que vêm desses dois átomos do centro, mas também os dois estados que vêm dos dois átomos da borda, né? Então aqui você tem um alargamento ainda maior aqui, né? Você tem 4 estados com energias ligeiramente diferentes, formando uma espécie de um estado com uma variação de energia pequenininha, né? Se eu adicionar mais 2 átomos, olha o que acontece. Essa região de estados não localizados, ela fica mais espessa, né? Na verdade, se você olhar com uma lupa, você vai ver uma série de estados separados, mas com uma variação de energia muito pequena, mas esses estados, eles pertencem à rede de átomos como um todo, elas não pertencem a um átomo individual, né? Então, o elétron que estiver ocupando esses estados, ele vai poder ser encontrado em qualquer posição entre esse limite imposto pelo potencial e esse outro limite aqui, né? Então, o elétron ele pode passear livremente aqui, fazendo parte da rede cristalina, da rede do material, e não de um átomo em específico, né? Então, não é possível dizer para que átomo pertence determinado elétron que esteja aqui dentro, e sim que ele está preso no material como um todo. Muito bem, vocês viram que ali o que acontece é que conforme você vai aproximando os átomos, então começa a aparecer aqueles estados compartilhados, e quando você vai juntando mais átomos, aquele estado passa a aparecer mais como uma banda de estados e não exatamente como um estado discreto, né? Porque aqueles estados vão estar com energia diferente, mas com uma energia tão próxima, que você pode considerar que dentro daquela banda os elétrons estão aprisionados no potencial contínuo ali, com um contínuo de estados, né? Um outro jeito da gente ver isso é esse diagrama aqui, que mostra a distância, mostra a energia dos estados em função da distância interatômica, né? Então veja que para uma distância interatômica muito longe, aqui, ó, esse estado 2p,
que é a segunda camada, e estado de momento angular P, não vamos entrar nesse detalhe, mas é um estado possível da eletrosfera do átomo. Então, nesse caso, o estado ele só tem uma energia, né? Então ele é um estado discretizado, né? Um estado quântico localizado, ele só vai pertencer a um átomo. Quando você vai diminuindo essa distância interatômica, aí esse estado passa a ser compartilhado por vários átomos, até que você tenha aqui um contínuo de energias que os elétrons podem ter, mesmo presos dentro do material, né? Para esse sólido em específico, a gente está falando do sódio, né? E a distância interatômica do sódio, que você observa a temperatura ambiente, é 3,67 angstroms, né? Então, nessa temperatura, em distância interatômica, que é dada por uma determinada temperatura, você tem o estado 2P como sendo um estado localizado. Ele pertence a determinados átomos, mas não à rede total. Já o estado 3S, não, ele já passou a ser um estado compartilhado faz muito tempo, que já desde os 9 angstroms ele já era um estado compartilhado, né? E aqui você tem uma banda de estados quânticos que são tão próximos que você pode considerar como sendo contínuos. E a gente também vê, por exemplo, o estado 3P, o 4S, o 3D, todos eles tendo uma determinada intersecção, né? Isso também é importante a gente notar. Para o caso do sódio, a gente tem essa distribuição eletrônica, essa distribuição de orbitais. Então, na primeira camada, nós temos a subcamada S. Dentro no sódio, a gente tem 2, 4, 10, 11 elétrons, né? Então, aqui, 2 deles ocupam a primeira camada no estado S. Depois tem a segunda camada, 2 elétrons ocupando o estado S e 6 elétrons ocupando o estado P. E o último elétron aqui, ó, ocupando o estado 3S. Nesse diagrama, a gente não vê todos esses estados, a gente vê o 2P para cima, né? Então, o 2P é esse cara aqui. Então, nesses estados discretos, a gente já sabe que tem 6 elétrons aprisionados nesse estado aqui, né? A diferença entre eles é do número de momento angular, né? Agora, no estado 3S, onde você tem um eletrinho aqui, ele está ocupando, tem um elétron por átomo ocupando esses estados aqui, né? Nessa camada S, nessa subcamada S, cabem 2 elétrons, mas só tá preenchido um. Então, a camada 3S do sódio, ela está meio preenchida, ela está preenchida só 50%, né? Ainda tem outros 50% de estados vazios. Então, isso aqui é uma introdução a respeito da teoria de bandas, e agora a gente vai fazer uma transposição disso para um diagrama de bandas, né? O que acontece? Para essa posição 3,67, a gente tem essa linha tracejada aqui, que corta todas essas bandas aqui. E o que eu vou fazer? Montar aqui no meio um diagrama de bandas para essa posição 3,67. Então, o que acontece é que a gente tem esse diagrama aqui, né? Então, na 3,67 a gente tem uma energia discreta aqui, correspondente ao estado 2P, mas a gente tem a banda 3S, que começa aqui e vai lá para cima, e depois tem a banda 3P, que começa mais ou menos aqui e vai lá para cima. Então veja aqui nesse desenho, a banda 3S está representada por pontinhos, que tem aqui pontinhos, né? E tem aqui a banda 3P, que é representada por essas retas na diagonal, que estão aqui as retas na diagonal, espero que vocês consigam ver, mas também tem os pontinhos permeando essa região aqui, né? Então, o contínuo de estados dessa região tem uma certa intersecção com contínuos de estados do estado 3P. Então, o que acontece? Agora a gente vai fazer discussões a respeito desse diagrama de estados aqui, né? E eu vou omitir os estados localizados, né? Eu vou omitir eles e vou falar apenas dos estados que são compartilhados por toda a rede. Por quê? Porque é a análise desses estados que vai dar a propriedade de condução dos elétrons. Por quê? Se a gente tiver uma banda de valência, que é a banda que é a última banda que contém elétrons, né? Se ela tiver meio cheia, como é no caso do sódio, por exemplo, a gente vai ter um sólido condutor. Se eventualmente você tem uma intersecção com uma banda superior, como esse
está representado aqui nesse caso, aí também é condutor. E aí eu vou explicar daqui a pouco por quê. No entanto, se a banda de valência aqui ela estiver totalmente cheia e a banda superior ela não tiver uma intersecção, ela tiver uma região sem estados quânticos disponíveis, isso aqui é um isolante, né? Mas existe um outro tipo de material, que é um material parecido com esse isolante, mas com que essa banda superior, que a gente chama de banda de condução, ela é muito próxima da banda de valência, né? Ela tem uma região, que aqui em branco está representado como uma região proibida, né? Uma região proibida, que aqui está representado como branco. Essa região é menor. Ela apresenta uma probabilidade de transição não nula dado pelo tunelamento quântico. E também ela é bastante influenciável a respeito da temperatura. Eu vou chegar nesse assunto, né? Mas vamos discutir um pouco como é que a gente chega na conclusão de que essas bandas aqui representam um condutor, né? Basicamente, nessas regiões de estados contínuos, a gente tem os elétrons todos aprisionados naqueles estados, né? Não existe uma diferenciação discreta entre os estados aqui. Você tem os elétrons podendo assumir praticamente qualquer energia entre a energia máxima e a energia mínima, né? Mas você não nota nenhuma variação de corrente, porque de uma vez que um elétron tem que ir para a direita, ele obrigatoriamente tem que forçar outro elétron a vir para a esquerda. Então o fluxo de carga é nulo, né? Então os elétrons eles estão nesses estados, mas a gente não percebe uma movimentação dos elétrons porque eles têm que trocar estados, eles não podem simplesmente adotar qualquer movimento. A gente pode pensar que a carga dos elétrons se repele, os elétrons acabam se repelindo de forma a ter uma densidade homogênea de elétrons, né? Então, o que acontece? Para a gente ter um modelo de condução, o que a gente imagina é que a gente pega um elétron desses estados contínuos e promove ele para essa região, que a gente chama de banda de condução, através da aplicação de um campo elétrico externo, né? Quando a gente aplica esse campo elétrico, através de uma diferente potencial, um elétron que estava aqui, ele é promovido para um estado que esteja na banda de condução. O que a gente vê aqui é um elétron com uma energia ligeiramente superior, e aqui um buraco. Da mesma forma que o elétron aqui sente uma força dado por esse campo elétrico para fazer com que ele vá para a direita, já que ele tem uma carga negativa, ele vai sentir uma força contrária ao campo elétrico, então ele vai para a direita. O buraco aqui, ele vai sentir uma força para a esquerda. Aí a gente vai ter que discutir o que significa o buraco sentir uma força para a esquerda, né? É porque, na verdade, tem um elétron aqui vizinho a esse buraco, ele vai sentir uma força para a esquerda, vai se deslocar de forma a preencher esse buraco e vai abrir um buraco na posição original dele. Então o buraco se desloca para a direita, né? Apesar de todos os elétrons migrarem para a esquerda. Então o que a gente vê é efetivamente um elétron na banda de condução indo para a esquerda e uma lacuna indo para a direita. Desculpa, falei o contrário. O elétron indo para a direita e a lacuna indo para a esquerda. Aí vocês podem lembrar dos cursos de eletricidade, onde a gente vê que a convenção do sentido da corrente é a convenção das lacunas, etc., né? A gente está falando dessas lacunas aqui, né? Então, aqui a gente vê um modelo de condução baseado nesse modelo de bandas, né? E a mesma coisa a gente pode pensar se tiver uma intersecção aqui, porque os elétrons que estão aqui na banda de valência, eles podem ser, inclusive, promovidos para a camada superior 3P, né? E assim produzir esse movimento que a gente observa, a condução que a gente observa, né? Então esse aqui é um exemplo para o sódio, né? Onde tem a camada 3P. A camada 3S ela está meio cheia, e aqui começa a 3P. Já no caso do magnésio, você tem a camada 3S totalmente cheia, porque você tem aqui 2 elétrons, né? Mas a camada 3P tem uma intersecção aqui. Então os elétrons eles podem ainda assim migrar para a camada de cima e apresentar condutividade. Então tanto o sódio quanto o magnésio eles são condutores,
por motivos diferentes, né? Enquanto um tem a banda de valência que não é totalmente cheia, o outro tem a banda de condução em intersecção com a banda de valência. Então aqui a gente tem mais ou menos um modelo de como funciona a condução elétrica nesse modelo de bandas, né? E isso é uma característica dos elementos da tabela periódica e também depende um pouco da distância interatômica, né? A gente pode até fazer um modelo mental de que quando a gente aquece um material, a gente está, na verdade, aumentando o nível de agitação, mas se você for ver na prática, você aumenta o nível de agitação, mas também aumenta a distância quadrática média entre os átomos, né? Aumentando a distância quadrática média, naquele diagrama de estados em função da distância interatômica, o que você faz é restringir as bandas, por isso que tem uma dependência da condutividade com a temperatura, né? Então aqui eu mostro na tabela periódica quais são as condutividades elétricas dos materiais que apresentam esse tipo de ligação metálica, né? Então a gente vê que tem alguns, como cobre, prata e ouro, que são os melhores condutores da tabela periódica, e outros que não apresentam dados de condutividade. Mas como funciona esse modelo de bandas para a gente explicar um isolante? Para a gente explicar um isolante, o que acontece é que você tem a banda de valência totalmente preenchida e a banda de condução aqui em cima, mas você tem um gap proibido aqui. Então o elétron, para ele ir para a banda de condução, ele precisa receber muita energia, porque essa banda proibida, ele não pode ocupar nenhum estado aqui, né? Então, para você conseguir promover condução nesse material, você tem que aplicar um elétron um campo elétrico acima do potencial de ruptura, né? Para que você consiga promover um elétron dessa banda de valência para a banda de condução. Então, para os isolantes, essa banda proibida, ela tem vários eletronvolts de diferença, ou até quiloeletronvolts de diferença, né? Então, para você conseguir promover, você tem que dar muita energia para o elétron. Então, ele acaba não conduzindo a eletricidade por causa disso, a não ser que você exceda a tensão de ruptura. E os semicondutores? Bom, os semicondutores, a gente tem aqui a banda de valência totalmente cheia, a banda de condução aqui, mas a diferença entre eles, apesar de não ter uma intersecção, você tem uma distância muito pequena. Uma distância da ordem de alguns eletronvolts, de 1 a 2 eletronvolts, né? Então, essa configuração de bandas atribui aos elementos a característica de ser um elemento semicondutor. Ele funciona como um isolante, mas como um mau isolante, já que a tensão de ruptura ela é bastante baixa. Então, de uma vez que você excede essa tensão de ruptura, que para 2 eletronvolts seriam 2 volts, né? Aí os elétrons da banda de valência podem ser promovidos para a banda de condução, e aí sim você ter uma condução. Isso aqui é chamado de um semicondutor intrínseco, né? Que ele é um semicondutor na sua forma natural, na sua forma como ele é apresentado na tabela periódica, né? Para esses elementos, a gente pode aplicar uma variação de material, que é manipular essas bandas de condução de forma que ele seja um elemento semicondutor extrínseco, mas a gente vai chegar nesse ponto. Agora, o que eu quero discutir um pouco com vocês é qual a influência da temperatura nessa característica de condutor, semicondutor e isolante, né? Porque quando você tem o material a 0 kelvins, todos os elétrons estão ocupando os estados de menor energia. Então você estaria numa situação como essa daqui, né? Onde os elétrons estão todos ocupando o estado na banda de valência e as bandas de condução estão vazias. Mas quando você tem uma temperatura maior do que 0 Kelvin, então os elétrons podem eventualmente adquirir uma certa energia de forma a ocupar estados dentro da banda de condução. No caso do semicondutor, como essa barreira de região proibida ela é fina, você pode ter alguns elétrons que sofram um processo de tunelamento e vão para a banda de condução. Mas isso não acontece para os isolantes, quer dizer, os elétrons eles ficam sempre aprisionados aqui, independente da temperatura. Isso explica por que muitos detetores de radiação eles precisam ser resfriados, alguns até a nitrogênio líquido, que é para fazer com que os elétrons da banda de
valência permaneçam na banda de valência e não vão para a banda de condução. Né? Isso para os detetores semicondutores. Muito bem, então a gente já discutiu os semicondutores intrínsecos, por exemplo, o silício é um desses, onde você tem a banda de valência, uma região proibida separando da banda de condução que está vazia. Né? Agora, o que eu quero falar com vocês é a respeito do semicondutor extrínseco. O que é um semicondutor extrínseco? Ele seria... a palavra extrínseco, ela tem origem, ela tem um significado que é para dizer que ela não pertence à essência de algo. Né? Então, o semicondutor extrínseco, ele é um semicondutor que não pertence à essência daquele material, ele não é exatamente a essência daquele material. Né? Então, ele seria um material semicondutor intrínseco que é adicionado uma certa impureza, que a gente chama de dopagem. Então, por exemplo, um semicondutor dopado do tipo N, seria um sólido de silício, onde você tem algumas impurezas de arsênio. Então aqui você tem arsênio aqui. Né? Por que isso muda totalmente as propriedades de condução do silício nesse caso? Porque o arsênio ele é pentavalente. Né? Ele tem um elétron a mais do que as ligações disponíveis dos silícios vizinhos. Né? Então esse elétron, que também vai fazer parte da rede, ele fica aqui orbitando aqui perto do arsênio, mas ele está aqui a mais. Né? Então, esse elétron ele vai estar aqui participando da ligação, mas de uma forma muito fraca de ligação, porque ele em si não está promovendo nenhuma ligação atômica, né? Mas ele está aqui permeando os estados que são compartilhados. Né? Então você pode ver que aqui tem um elétron a mais, aqui tem um elétron a mais. Pelo fato desses elétrons estarem muito fracamente ligados, né, a gente representa o nível desses elétrons aqui, próximo da banda de condução. Então aqui estão os níveis dos doadores, o doador é o arsênio. Né? Então você tem a banda de valência cheia, alguns níveis aqui também cheios, com elétrons, que são os níveis quânticos fornecidos pelo arsênio, e a banda de condução vazia. Veja que agora, esses estados aqui que estão preenchidos com elétrons, eles estão muito perto da banda de condução. Então, quando você aplica uma diferença potencial, esses elétrons são promovidos para a banda de condução e você observa uma propagação de corrente. Então, nesse caso, esse semicondutor ele apresenta uma característica condutora limitada pelo número de estados disponíveis que ele tem aqui, e ele é chamado de tipo N, porque ele fornece a carga negativa, né, os elétrons. Você também tem o semicondutor do tipo P, onde o silício ele é dopado com, por exemplo, gálio. O gálio é um elemento trivalente. Significa que tem mais ligações do que o gálio é capaz de fazer. Então o que acaba acontecendo é que você tem aqui e aqui duas ligações pendentes por causa da presença do gálio aqui e aqui. Né? E esses buracos, eles tendem a ser preenchidos mais facilmente do que os outros que já têm elétrons aqui, já estão participando do silício. Se você arranca um elétron daqui, o próximo que vem é mais fácil ocupar esse cara aqui, porque a energia de ligação dele é um pouco menor do que esse aqui. Então a gente representa esses níveis aceitadores do gálio aqui perto da banda de valência. Né? E aqui são estados disponíveis. Né? Então os elétrons que estão aqui, eles poderiam migrar para esses buracos aqui. E nesse caso, os elétrons que estão aqui, eles têm ainda dificuldade para ir para a banda de condução, então esse semicondutor ainda é, de certa forma, isolante, mas eventualmente um elétron que venha para cá, ele tem um nível intermediário, né, para acessar a banda de condução. Então pode ser que seja mais fácil para ele fazer isso comparado com o semicondutor intrínseco. Muito bem, então falamos do semicondutor do tipo P e o semicondutor do tipo N. Mas o que é interessante a gente discutir desses dois tipos de semicondutor é quando a gente faz a junção dos dois tipos. Né? A junção que eu me refiro é a junção elétrica mesmo, é você conectar um com o outro. Quando você faz isso, o que acontece é que, no caso do semicondutor do tipo P, você tem vários estados
vazios aqui para serem preenchidos, e aqui em cima você tem vários elétrons com energia de ligação fraca. Né? Quando você junta esses dois tipos de semicondutor, o que você faz é uma junção PN. Na interface, você tem alguns elétrons que estão ocupando os estados aqui dos elementos doadores, eles acabam indo ocupar os estados dos elementos receptores, né, os aceitadores, porque esses estados aqui têm energia menor. Né? Quando ele faz isso, veja só, a presença de um buraco aqui não significa que esse material está positivamente carregado, porque você tem galho lá. O galho ele tem um número atômico menor do que o silício. Então, ter um buraco, que aqui nesse caso do tipo P, significa neutralidade elétrica. E nesse outro caso, ter os elétrons aqui não significa que o material está negativamente carregado, porque aqui você teria o arsênio, que tem um Z a mais. Né? Então, o que acontece é que, na verdade, quando você tem essa migração, é que aí sim você tem uma diferença de potencial. Aqui você tem uma nuvem eletrônica gerando uma carga negativa, aqui você tem os buracos gerando uma ausência de carga negativa, né? Mas o que acontece no fundo é que esses elétrons aqui, eles não conseguem continuar esse processo, porque os elétrons que estão aprisionados aqui, eles estão fazendo criando um potencial negativo que repele esses elétrons de vir para cá. Então, ocorre a formação de uma diferença de potencial aqui, pequena nessa região, justamente pela migração dos elétrons desses estados doadores para os estados aceitadores. Né? Essa região a gente chama de região de depleção, né? Essa região onde forma essa diferença de potencial. E aqui já tem uma aplicação, porque o tamanho dessa região de depleção, a intensidade dessa diferença de potencial, ela também depende da temperatura. Né? Então, dependendo de qual é o nível de agitação, mais ou menos elétrons têm energia para romper essa barreira colombiana e formar um potencial aqui. Né? Então, nesse caso, você já teria um dispositivo semicondutor para medida de temperatura, por exemplo. Bom, mas o que acontece se a gente aplicar uma diferença de potencial nessa junção? Né? Vamos começar pensando o que acontece se a gente aplicar uma tensão negativa aqui no lado do tipo N e uma tensão positiva aqui do lado do tipo P. O que significa que esse lado negativo aqui, além dele repelir esses elétrons, ele vai fornecer mais elétrons para cá. Né? E aqui no tipo N, ele vai puxar os elétrons que estiverem aqui. Então esses elétrons aqui que estão aqui impedindo a chegada de novos elétrons vão sentir essa força do eletrodo positivo e vão seguir esse movimento para cá, enquanto que esse outro eletrodo vai empurrar mais elétrons para essa região. Né? Então a gente vai observar o movimento dessas cargas e vai observar uma passagem de corrente, com um detalhe, que quando os elétrons estiverem nessa região e transicionarem para cá, eles vão fazer uma transição de um nível de energia mais alto para um mais baixo. Né? Então, essa diferença de energia ela precisa ser liberada de alguma forma, e ela é liberada na forma de emissão de um fóton. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de junção PN, porque é o diodo LED. Né? Então, dependendo de qual é o tamanho desse degrau, qual é a diferença de energia desse degrau, é que você tem emissão de fótons em determinadas frequências. Né? Então, dependendo de qual é a altura desse degrau, você tem emissão de fótons em diferentes frequências. Nessa figura, tem uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, que é o fato de que o LED branco, ele é feito, na verdade, por um fósforo. Né? Então, você tem um LED emitindo em UV, esse UV ele excita o fósforo que emite a luz branca. Né? Não tem um degrau que você escolha de energia que emita luz branca. Você tem emissão de outras cores, mas não branco. Agora, o que eu quero ver com vocês é o que acontece se a gente inverter a polaridade. Né? Colocar um eletrodo negativo no tipo P e um positivo no tipo N. Né? O que vai acontecer é que esse cara aqui ele vai empurrar elétrons para cá, esse eletrodo negativo vai empurrar elétrons nos estados aceitadores,
E esse tipo N, ele vai puxar os elétrons dos estados doadores, né? E o que vai acabar acontecendo é que eu tenho um alargamento da região de depressão, uma diferença de potencial maior e uma região onde não passa corrente, porque os elétrons aqui eles não têm energia suficiente para transpor esse degrau, né? Então aqui você tem uma região de depressão maior e uma situação linear onde qualquer coisa que aconteça aqui passa corrente por esse diodo. Mas você precisa fornecer energia maior do que esse degrau, né? E é assim que se baseiam os detetores de radiação. O que você faz é uma junção do tipo PN e você deixa ela nessa situação aqui. Porque quando a radiação passa por esse material, o que ele faz é promover esses elétrons para as bandas de condução ou para os estados dos elementos doadores, de forma que esses caras tenham exatamente sejam promovidos para estados onde eles vão acessar a banda de condução e aí sim a produzir algum sinal. Então, essa junção PN em uma configuração de polarização aqui, ela forma um sensor para a radiação. Aqui eu estou representando um fóton, mas pode ser também um íon passando por aqui, dando energia para os elétrons, de forma que eles sejam promovidos para a banda de condução. Então, existem vários tipos de detetores de radiação. Tem os detetores de camada de silício planar passivada, tem detetores de barreira de superfície, tem detetores do tipo silício PIN. O silício PIN é interessante porque o silício PIN é uma junção PN com um silício intrínseco no meio, né? Então, aqui é um semicondutor do tipo P, do tipo N e um intrínseco no meio, porque daí você consegue fazer uma região de depressão maior, né? A espessura da região de depressão está relacionada com qual é a máxima energia que você consegue medir, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Tem os detetores semicondutores de silício-lítio, que é silício dopado com lítio. Aqui tem alguns exemplos de detetores de silício PIN. Também tem o silício drift, que é uma tecnologia mais nova, mais recente, onde você segmenta o detetor em milhares de pedacinhos para ter uma coleta de carga mais rápida. E também tem os detetores de germânio hiperpuro. Veja só que esses casos do silício-lítio e do germânio hiperpuro, eles têm esse reservatório aqui, né, que é um reservatório para guardar nitrogênio líquido, que é para arrefecer o cristal, né, deixar ele em baixas temperaturas, de forma que aquela promoção dos elétrons dada pela energia térmica não ocorra. O silício drift e o silício PIN, eles também são refrigerados, só que usando aquelas placas Peltier, né? E eles não precisam ser resfriados em temperaturas tão baixas quanto o nitrogênio líquido, mas ainda assim precisam ser resfriados. Já esse outro tipo de detetor, o PIPS e o SBD, eles não são resfriados porque eles são usados para detecção de partículas. Enquanto todos esses detetores aqui são usados para medir raio-x, os detetores PIPS e SBD são usados para partículas. E nesse caso, a partícula produz uma movimentação tão grande de cargas eletrônicas dentro do detetor que você vai estar numa relação de sinal-ruído, dada o ruído térmico, que é muito favorável. Então você não precisa resfriar nesse caso aqui, né? Os pulsos elétricos vão ser mais intensos. Já nos casos de detetores de raio-x, você precisa de uma eletrônica muito sensível, amplificadores muito sensíveis para medir a carga, porque a quantidade de carga gerada dentro do semicondutor é muito pequena. Aí, o ruído térmico faz bastante diferença. Então, olha só, a gente tem aquele nosso desenho do começo da aula, onde você tem algum sinal sendo produzido dentro do material, e esse produto de reação vem na direção do detetor, e o que eu vou discutir com vocês é um pouco o que acontece com o sinal do detetor, né? Já que essa radiação vai produzir a promoção dos elétrons para a banda de condução e vai gerar um sinal elétrico, como é que a gente mede esse sinal elétrico e como é que a gente processa ele? Basicamente, você extrai do detetor o sinal, que vai ser um sinal de carga, né? Você vai ter vários elétrons
migrando pelo terminal, e a duração desse pulso aqui, ele vai depender do tempo de interação da radiação, mas também vai depender da capacitância gerada naquela região de depressão, né? Então a radiação passa, gera uma carga, e aquela região de depressão basicamente é um capacitor. Você carrega esse capacitor e aí você vai ter um tempo de descarga do capacitor aqui, né, dado por essa cauda do sinal. Mas é um sinal muito fraco, é um sinal de apenas a carga elétrica gerada pela passagem da radiação, e a gente, bem próximo do detetor, conecta um dispositivo que a gente chama de pré-amplificador. Esse pré-amplificador ele tem uma função, que é converter esse sinal de carga em um sinal de tensão. Veja só que aqui você tem número de elétrons que são gerados, você usa um pré-amplificador para converter número de elétrons em um pulso que tem uma amplitude definida em volts, né? Propagar um pulso definido por tensão num cabo, ele vai puxar tanta corrente quanto for necessária para atingir aquela tensão, né? Essa que é a real necessidade do pré-amplificador. Já quando você propaga uma certa quantidade de carga, essa carga se dispersa ao longo do cabo. Então, depois que o sinal sai do pré-amplificador, ele é dirigido para o amplificador, que a principal função dele é multiplicar a altura do sinal que chega por uma constante. E é uma constante, 10, 100, 1000, você ajusta ela no painel do amplificador. Mas o amplificador também tem outras funções, que é adequar o formato desse pulso para um formato gaussiano. Ele também filtra frequências da rede elétrica, tem filtros de ruído, etc. Mas a principal função dele é essa, condicionar o formato do pulso e multiplicar ele por uma constante. Esse pulso, então, é dirigido para um ADC. ADC significa Analog to Digital Converter. O que esse dispositivo faz? Ele tem uma tensão de referência, que normalmente é 10 volts, né? Então aqui você tem uma escala de 0 a 10 volts, mas também existem padrões de 0 a 6, de 0 a 12, de 0 a 2,5, de menos 2,5 a 2,5. Cada fabricante tem a sua especificação. E o ADC também tem uma característica importante, que é quantos bits de conversão ele tem, né? Então tem conversores de 10 bits, 12 bits, 14 bits, né? No caso, por exemplo, de ele ter 10 bits, significa que ele consegue dividir essa escala de tensão de 0 a 10 em 1024 carnaizinhos, né? Então ele consegue discretizar essa régua de 0 a 10 volts em 1024 partições. Então o ADC vai fazer o quê? Ele vai comparar a altura do pulso que chegou com essa escala, né? Dado que um pulso dessa altura aqui chegou nessa escala de 10 volts, ele vai marcar aqui o canal, sei lá qual que é o número desse canal aqui, mas ele vai marcar esse canal aqui como sendo a conversão do pulso para digital. E ele vai fornecer qual é a posição desse canal na memória do dispositivo, do ADC. E aí ele vai lá na memória e soma 1 nessa posição, porque ele mediu um evento aqui, né? Então, basicamente, um ADC normal, ele poderia medir essa altura e devolver para o computador qual foi a altura e um número digital, um número que a gente consegue salvar num arquivo. Mas esse ADC da eletrônica nuclear, normalmente o que ele faz é contar quantos pulsos chegaram nesse canal e formar um histograma, né, um multi-channel buffer, né? Então o que acontece? Se chega um pulso nessa altura, ou a eletrônica vai lá na memória e registra que chegou um pulso naquela altura. Se chegar, desculpa, o ADC é conectado com o computador e esse computador consegue ler a memória do ADC, né? Então chega um pulso nessa altura e a memória do ADC registra que chegou um evento nessa posição. Se chegar outro um pouquinho mais alto, ele vai registrar mais um aqui. E assim por diante. O que ele vai fazendo é um histograma de quantas alturas chegam no ADC, né? Então, o que a gente faz é acumular a gente chama isso aqui de espectro de energia, uma vez que a altura do pulso tem a ver com a energia da radiação,
né? A energia, quanto mais energia, maior é o número de cargas geradas no detetor, maior é a altura desse pulso, né? Então isso aqui é um espectro de energia, no fundo, né? Mas tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui. A energia da radiação, ela está relacionada com a altura desse pulso, né? A altura desse pulso aqui. E a altura do pulso, ela vai estar relacionada com o número do canal no espectro. Então a gente consegue escrever uma relação funcional que relacione a posição do canal com a energia da radiação, né? Basicamente, a gente diz que essa relação é linear e a gente diz que a energia da radiação vai ser igual a um ganho, uma constante, um número constante, vezes o número do canal, mais um offset, que é uma outra constante. Bom, então vimos basicamente como funciona uma eletrônica de um detetor, né? Um detetor de semicondutor, ele forma aquela região de depressão. Quando passa uma radiação, promove o elétron para a banda de condução. Esse elétron é conduzido até os terminais, gerando uma carga. A carga é coletada, envia para o pré-amplificador, para o ADC, e o ADC guarda na memória um histograma de eventos registrando a altura desses pulsos. Agora a gente vai falar de outras características do detetor. Vamos falar da sensibilidade, resolução, tempo morto e taxa de aquisição e empilhamento. Todos esses processos, eles dependem, todas essas características dependem do processo físico que ocorre dentro do detetor. Mas alguns estão relacionados também com a eletrônica, né? E eu vou tentar mostrar isso para vocês. Então, quando uma radiação passa pelo detetor e consegue produzir uma carga, é quando essa radiação é detetada. Se a radiação não conseguir produzir uma carga no detetor, ela não é detetada. E dessa feita, o que acontece é o seguinte: quando a radiação, por exemplo, um raio-x, entra no detetor, o processo que vai gerar a maioria das cargas dentro do detetor é o processo do efeito fotoelétrico, que é essa contribuição verde aqui no coeficiente de atenuação de massa, né? Tem aqui espalhamento elástico, inelástico, produção de pares, que a gente viu na aula de interação de fótons com matéria, mas tem aqui o efeito fotoelétrico. Se a gente olhar aqui, é a probabilidade de que um fóton seja medido dada a espessura do detetor e dada o coeficiente de atenuação de massa, a contribuição do efeito fotoelétrico. Então, esse epsilon aqui é a eficiência, e ela é calculada por essa expressão para cada energia. E onde está a dependência da energia aqui? Ela está no coeficiente de atenuação de massa. Para cada energia você tem um valor diferente. Quando você calcula essa expressão aqui para um detetor de uma dada espessura de região de depressão, você encontra uma curva como essas daqui. Só que aqui tem um detalhe. Quanto mais baixa a energia, maior a probabilidade do efeito fotoelétrico, né? Então essa curva, ela deveria, da direita para a esquerda, ela deveria subir e ficar em 1 aqui. Ficar em 100%. Só que, por vários motivos, a gente tem um filtro na frente da junção PM, né? Para o caso do Pixie, por exemplo, é para evitar que prótons que sejam espalhados pela amostra vão na direção do detetor de raio-x, né? Você tem que apontar o detetor para a amostra, na amostra vão ser gerados os raios-x, mas também vão ser espalhados prótons. Então você coloca uma folha de um material para barrar esses prótons de chegarem no detetor, né? Então, a expressão da eficiência, ela tem que levar em conta um filtro que é posto na frente do detetor. E aí, nesse caso, nessa exponencial aqui, você usa o coeficiente de atenuação de massa total do material do filtro. Então, na curva de eficiência do detetor, a gente tem aqui essa queda para alta energia, que é definida pela espessura da região de depressão, mas também pelo tipo de material semicondutor que está lá, né? Então, veja aqui, você tem duas comparações de detetores de silício, uma com 500 microns e outra com 100 microns, né? Por que tem essa diferença? Porque existem alguns fótons que vão passar pelos 500 microns sem gerar carga.
mas eles não passam pelos 1000 microns. Mas também existem fótons que vão passar por esses 1000 microns. Né? Então o que você está vendo aqui de diferença dessas duas curvas são os fótons que conseguem produzir carga no detetor de 1000 microns, mas não no de 500 microns. Então tem essa diferença. Agora, essa borda da esquerda, ela é definida pelos filtros que você põe na frente do detetor. Nesse caso, a gente chama de janela qualquer filtro que seja posto na frente da junção PN pelo fabricante. Né? Então, aqui você tem essas duas curvas de eficiência com esse material C1 e C2, que são materiais proprietários da Amptec, porque eles servem para ter a menor atenuação de raio-x, para habilitar a medida de raio-x de carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. Agora, as janelas de berílio, que são as mais comuns, você tem de 12, 25 e de 100 microns, e aí vai variar essa região aqui de baixa energia. Né? No LANF, a gente tem espessuras se não me engano, são 25 microns, de forma que a gente consiga medir o silício. Né? De qualquer forma, o que eu quero que fique de mensagem é que a dependência da eficiência do detetor para altas energias é dada pela espessura do detetor, mas para baixas energias, quem manda é a janela do detetor ou os filtros que você põe na frente dele. Já para o caso de partículas, quando as partículas entram na junção PN, você tem que a altura do pulso ela é proporcional à integral do stopping power eletrônico dividido pela energia média de ionização. Então, se você tem lá um íon chegando no material com 1000 kevs ou com 1000 MeVs, né, ele vai chegar nessa posição aqui, né, vai chegar nessa posição aqui. Então, a carga gerada no detetor é a integral dessa curva aqui, ó, né, é proporcional à integral dessa curva aqui. Dividida pela energia de ionização é a altura do pulso. E comparado com raio-x, é muita carga que é produzida. Então, a gente pode considerar, sem perda de generalização, que a eficiência quântica dos detetores de silício para partículas é igual a 1. Né? Então, aqui não tem esse problema da eficiência do detetor. Mas tem um outro problema que é relacionado com a calibração. Por quê? Porque quando a gente olha aqui a região de depressão do detetor, né, a radiação entra por aqui. Ela tem que atravessar aqueles terminais, né, o terminal que aplica a diferente potencial. Né. Além disso, a quantidade de energia depositada é proporcional à integral do stopping power. Então, aquela relação linear de energia igual a ganho vezes canal mais offset, ela é uma aproximação de primeira ordem. Você tem o chamado Pulse Height Defect, que é o defeito da altura do pulso, que são as não linearidades introduzidas pela presença dessa camada morta, que a gente chama de camada morta, que vai inserir um ΔE aqui no limite da integral, mas também pelo fato de que a integral do stopping power ela não é linear com E0. Então, esse tipo de correção é possível fazer, por exemplo, no SINRA. E é curioso esse tipo de coisa, porque para os detetores de silício quando são sensíveis a íons, ele tem essa não linearidade na calibração, o que mexe com a distribuição de contagens dentro do espectrograma. Enquanto que para o raio-x, o que você tem é a probabilidade de medida, que significa que um fóton que chega no detetor pode ou não ser medido, o que mexe com a altura do espectro. E isso é particularmente importante para as técnicas, que é onde eu pretendo chegar no final dessa aula. Também tem a resolução como uma característica do detetor, né, que para uma fonte monocromática, de fótons, seja lá o que for, ou de íons, quando ele excita as cargas dentro do detetor, essa excitação de cargas ela é um processo estocástico. Então, para íons de uma energia única ou fótons monoenergéticos, mesmo você tem, na verdade, uma distribuição de alturas de pulsos. Né? Então, a eletrônica vai medir um pico com uma determinada largura, mesmo que a fonte seja monocromática. E a dispersão dessa distribuição
o desvio padrão é dada pela raiz quadrada do número de elétrons gerados dentro do detetor, né? Então, isso é bastante significativo. E a gente chama de resolução essa largura aqui, né, que tem a ver com o processo físico que é usado para medir a radiação, mas também também tem uma contribuição da eletrônica, né? O pré-amplificador tem uma faixa de impedância que pode alargar essa distribuição, etc., né? Então, a resolução é dada pelo fabricante, pela tecnologia do detetor, mas cada dispositivo que você insere na linha de aquisição insere um pouquinho de contribuição para a resolução do espectro, né? No que diz respeito à resolução, também tem o fator Fano, mas esse eu só vou mencionar, que é uma dependência da resolução com a energia, né? A resolução ela não é constante para a energia, mas ela tem uma dependência com a energia, né, dada pelo fator Fano. E aí vem a questão do tempo morto e da taxa de aquisição. O que é o tempo morto, né? Quando uma radiação gera um pulso elétrico no detetor, o detetor ele leva um tempo para descarregar, como um capacitor. O pré-amplificador leva um tempo para propagar o sinal. E o amplificador leva um outro tempo para amplificar. E ainda tem o ADC, que demora um certo tempo para comparar com a sua régua lá, dos 1024 canais. Então, o sistema de aquisição ele leva um tempo para processar o sinal de um evento. E o que acontece se você tem um evento chegando enquanto o sistema de aquisição está processando o evento anterior, né? Então, esse tempo tal que está aqui, ele é o tempo de resposta da eletrônica, que inclui o tempo do detetor, do pré, do amplificador e do ADC, né? Então, por exemplo, você tem vários modelos de tempo morto. Você tem, o que eu vou falar aqui são dois os mais conhecidos. O paralisável, que é o seguinte: se você tem uma radiação sendo processada, qualquer coisa que chegue no detetor não vai ser sentida. Ele simplesmente vai deixar para lá. Então, o que acontece é que se você tiver uma taxa de tempo morto ou uma taxa de aquisição muito alta, é muito provável que você tenha eventos que caiam dentro dessa janela tal, de tamanho tal, após um evento ser registrado. Então, esse cara aqui não é registrado, já esse cara aqui também não é registrado, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso quando a gente vai analisar os espectros. Porque o espectro é o que é percebido pela eletrônica. E a gente tem que saber quanto tempo ela ficou disponível para conseguir estimar o quanto ela não percebeu, né? E também tem o sistema paralisável. O sistema paralisável é o seguinte: quando você tem um evento que starta todo o processo da eletrônica, se ocorre outro evento dentro dessa janela de tempo tal, ele congela a eletrônica por mais um tempo tal, né? Então, nesse caso aqui, esse evento não seria medido. Nesse outro caso, esse terceiro evento também não seria medido. No caso não paralisável, esse terceiro evento é medido, mas no caso paralisável, não, né? Então, nesse caso, a taxa de evento corrigida é dada por essa expressão, e no caso não paralisável, por essa outra expressão aqui. Na situação real, o que a gente tem é uma situação intermediária entre o modelo paralisável e o não paralisável, né? Mas aqui dá para ver, dado que você tem uma taxa de entrada de radiação, qual é a taxa de registro, né, a taxa que você registra. E você vê que para o paralisável, quanto maior a taxa, você pode observar até taxas reduzidas aqui, né? Você tem um pico e depois cai. Os dois últimos efeitos que eu quero mencionar, mas eu só vou mencionar aqui, é o efeito de empilhamento, que é quando duas radiações chegam no detetor ao mesmo tempo. O sistema de aquisição vai registrar como sendo um único evento com energia igual à soma das duas radiações que chegaram lá, né? Então, se você tem uma taxa de contagem muito alta, é muito provável que ocorra essa coincidência de duas radiações chegarem no detetor ao mesmo tempo, né? E aí pode acontecer de você ver estruturas no espectro que, na verdade, são
o empilhamento das contagens reais. Mas também tem o efeito de escape, que é bastante relevante para o raio-x, que é quando um raio-x ele incide no detetor, ele produz a carga, mas durante esse processo de produção de carga, uma das cargas que ele produziu foi arrancar um elétron da camada K do silício. Esse silício vai transicionar, vai emitir um fóton que pode escapar do detetor. Então, é possível que você meça alguns determinados eventos com a energia dada pela energia da radiação menos a energia de emissão K-alfa do silício. Eu vou entrar em mais detalhes disso na aula de Pixie, né? Mas é um tipo de efeito que pode acontecer em detetores de radiação, em detetores de raio-x. Para terminar, o que eu vou fazer é relacionar tudo que a gente viu até agora com as técnicas de feixes iônicos. E para isso eu tenho que dizer para você qual é a diferença de espectroscopia e espectrometria. Uma técnica de espectroscopia é aquela que faz estudo de emissões e absorções na amostra, né? Então, ela é muito relacionada à medida de intensidade e medida de taxa, que é, por exemplo, o Pixie e o PIG. Né? O que você quer saber é quantos fótons chegam no detetor. E para saber quantos fótons chegam no detetor, a principal coisa que você tem que saber é qual é a eficiência do detetor. Porque você só tem a contagem de fótons que induziram carga. Você não tem a contagem total de fótons que passaram pelo detetor, né? E para você saber quanto tinha de material na amostra, você tem que saber o número total de fótons produzidos, e não de fótons medidos. Já a espectrometria é quando você usa o espectro para medir características de interação da radiação na amostra. Medida de perda de energia, por exemplo, né? Então aqui o que é importante é a forma do espectro. E é por isso que eu falei que o Pulse Height Defect é importante para essas técnicas, porque ela deforma o formato do espectro. Então, basicamente, o que a gente viu são propriedades dos detetores que são importantes para as técnicas de feixes iônicos, uma vez que para o Pixie e para o PIG, a sensibilidade ela é dada tanto pela seção de choque de produção de fótons, mas também pela eficiência do detetor, né? Então, a gente precisa saber qual é a eficiência do detetor para conseguir fazer quantificações de Pixie e PIG. Além disso, a resolução com que você diferencia os fótons é importante, porque ela relaciona qual é a sua capacidade de discriminar elementos vizinhos da tabela periódica. Uma resolução melhor é quando o pico é mais estreitinho. Se o pico é estreitinho, não existe sobreposição, então você consegue diferenciar dois fótons parecidos. Também é importante a gente fazer as correções de tempo morto. Sabendo o que é esse tempo morto agora, a gente vai poder calcular qual é o número de fótons reais que chegaram no detetor, compensando pela eficiência e pelo tempo que o detetor não ficou disponível para medida. E também é importante o empilhamento e o escape, porque pode gerar sobreposição, né? O empilhamento ou o escape de um determinado fóton vindo de um determinado elemento pode ter sobreposição com os fótons vindo de outros elementos vizinhos, né? A gente pode descontar a quantidade de empilhamento e escape se a gente tiver modelos para isso. No caso do RBS, FRS, EBS e NRA, a seção de choque ela é dada pela sensibilidade da técnica, é dada pela seção de choque, simplesmente, porque o detetor tem eficiência 100%. A resolução do detetor e a dispersão da perda de energia é que dão a resolução e profundidade da técnica. Então, sabendo a resolução do detetor, vai dizer para a gente qual é a menor camada que a gente consegue resolver dentro de uma amostra. A estrutura em camadas de uma amostra ela vai ser definida pela calibração da energia do detetor, né? Porque como a gente vai fazer medidas de perda de energia, de delta de energia, a gente precisa saber converter a informação de canal para energia, né? Para poder calcular as diferenças. E, por último, o empilhamento tem um papel fundamental aqui, porque ele muda o formato do espectro. E ele mudar o formato do espectro significa que a gente vai interpretar o espectro de uma forma que não é a verdadeira. Então a gente precisa de um modelo de empilhamento para poder corrigir o espectro. Bom, então isso era o que eu queria falar sobre detetores. Na próxima aula a gente vai falar sobre Pixie e PIG, sobre os processos de produção de raio-x e de
raios gama. A gente vai falar um pouco sobre o cálculo do PIX e do PIG. Eu vou falar sobre calibrações e quantificações, como a gente pode fazer realizar essas duas tarefas. E vamos também introduzir o conceito de limite inferior de quantificação, que é uma quantidade importante para qualquer técnica de caracterização de materiais. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Eu passei 10 minutos do que a gente tem feito normalmente. O que eu gostaria de saber é se alguém tem alguma pergunta. Tem gente aí ainda? Oi? Tiago, a gente está comentando no chat. Ah, vocês estão fazendo pergunta no chat? Não, só, na verdade, agradecendo pela aula, que foi uma aula muito bacana, e eu comentei que eu não tinha nenhuma dúvida, assim. Só esclareceu bastante coisa que eu não tinha conhecimento. Por exemplo, a união de diodo, né, PN, não sei se chama dopagem, sei lá. Eu não sabia como funcionava e agora esclareceu tudo na vida. Tudo não. Para mim, eu não fazia ideia, agora eu entendi. Legal. Se tiver alguma pergunta no chat e alguém puder ler para mim, eu agradeço. Se não tiver, tudo bem também. Bom, pessoal, então não havendo mais perguntas, eu vou interromper a gravação.